Salve Maria, amados irmãos, amadas irmãs. Vocês devem ter percebido que eu não estou colocando a minha imagem nesse vídeo, né? Isso é intencional. A intenção realmente é de que vocês se concentrem, porque vendo um vídeo, às vezes passa alguém atrás de mim, faz algum barulho, acontece alguma coisa, ou sei lá, às vezes eu tô com um fiapo de alface no meio do dente e aí vocês acabam não conseguindo se concentrar da maneira devida e fica focado naquilo, né? E a intenção é justamente que vocês se foquem, né? Estejam, se não 100%, mas muito próximo disso, né? Nesse exercício de Lexio Divina, tá bom? Eu vou começar introduzindo aqui, né? A gente já conversou, a gente já viu no decorrer da formação online, espero que vocês tenham lido os conteúdos, né? Agora chegou a hora da prática. Então, como que vai funcionar esse momento aqui, né, nosso? Eu vou começar fazendo uma oração inicial, né? Depois eu vou proceder para Lexio, depois eu vou proceder para Meditácio, depois para Horácio, depois nós vamos para Contemplácio. Vou dar alguns exemplos também a respeito da Axio, né, da ação. E aí nós vamos finalizar a nossa Lexio com a oração final, né, uma oração de conclusão, né. Isso aqui, irmãos, né, nós vamos fazer agora é um exemplo apenas, tá? Durante o processo, eu vou realizar inúmeras perguntas de um determinado texto só para facilitar a nossa compreensão. Essas questões, elas não precisam ser respondidas, todas elas, ou apenas algumas, ou apenas aquelas que fizerem mais sentido para vocês, tá bom? Não é necessário responder todas as questões. A primeira coisa que eu recomendaria para vocês é estar em um lugar silencioso, né? Então, muitas vezes nós moramos numa avenida muito movimentada, que passa muito caminhão, muito ônibus, né? Ou então a nossa casa tem filhos que são super ativos, né? Então, recomendo, né, que você faça esse exercício no momento onde a sua casa consiga se encontrar, né, no momento mais silencioso possível. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação que eu gostaria de lhe dar, né, é caso você esteja vendo, né, ouvindo esse vídeo pelo celular, desabilite as notificações, né? É a primeira coisa que eu lhe recomendaria. Porque enquanto você estará ouvindo ou lendo, vai aparecer aí na tela do seu celular aquelas notificações. Ah, o amigo que entrou no Facebook fazia tempo que não entrava. Fulano que compartilhou a foto de não sei o que. Apareceu um vídeo novo no YouTube. Ah, a notificação do seu amigo que criou um vídeo no Instagram e assim sucessivamente. Esse tipo de coisa te desconcentra, né? Te tira o foco, né? Acho que o capeta tá envolvido com notificação de celular. É impressionante, né? Então, se você está vendo esse vídeo pelo celular, desligue, né? Desligue as notificações, né? E caso você esteja vendo esse vídeo pelo computador, né? Se afaste um pouquinho do celular, né? Deixe ele lá no silencioso, lá no canto dele, tá bom? Isso é outra coisa que eu recomendo. Outra coisa que eu recomendo é fique numa posição agradável para o corpo, mas não agradável demais a tal ponto que você durma, né? Então não recomendo que você faça a Lexio Divina deitado na sua cama ou deitado no sofá, né? Tente ficar
em cima, com a Bíblia em cima da mesa, sentado, numa posição confortável, né? Ou então no próprio sofá, mas sentado, né? E, e também, se possível for, né? Coloque uma imagem, põe uma velinha, né? Para que se crie, né, esse ambiente agradável, né? Eu gostaria de dizer assim, né? Imagine você arruma a sua casa muitas vezes para receber seus familiares, né? Seus amigos, né? Por que não arrumar a nossa casa, né? Tanto a casa nossa, física, quanto a casa do coração para receber, né? O nosso grande amigo, né? Jesus, né? Que estará aqui conosco no decorrer dessa Lection, né? Outra coisa que eu recomendo, né, que vocês façam, né? Muitas vezes a gente vem de um dia louco, né, de correria, de estresse, de barulho, de loucura, de inquietação, né? Então, antes de começar, eu recomendo que vocês tentem ficar aí por volta de uns 5 minutinhos, né, no silêncio, né? Preste atenção um pouquinho na sua respiração, né? Às vezes ela está um pouco agitada, vai chegar um momento que ela vai diminuir, né? Aqui a intenção não é levá-los a fazer uma meditação oriental, né? De forma alguma, mas é justamente acalmar, né? Preparar o coração para a experiência, né? Transcendental que ela está por vir. Tá bom, irmãos? Eu acho que nesse momento aqui, se eu fosse vocês, né, eu pausaria um pouquinho esse vídeo e aí, né, quando vocês estiverem nessa situação, né, de silêncio externo, interno, sentado numa posição confortável, né, aí eu recomendo que vocês deem o play novamente aqui nessa aula, tá bom? Eu aguardo vocês. Voltando aqui, né? Nós iremos fazer uma Alexio Divina no dia de hoje, lá do livro dos Atos dos Apóstolos, né? O primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 11. Primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 11. Que diz que é o prólogo, né? E a parte da ascensão de Nosso Senhor aos céus. Vou iniciar, né, com a oração inicial. Essa oração ela pode ser realizada de forma espontânea, né, pode ser uma oração já decorada, né, mas vamos sempre tentar fazer essa oração pedindo para que o Espírito Santo nos dê luz, nos dê inspiração, nos dê abertura de coração, nos dê docilidade, né, às suas inspirações. Então podemos fazer qualquer oração, eu vou fazer um aqui, tá? Então se vocês quiserem utilizá-la, né, vai ser bem-vinda. Caso contrário, caso vocês tenham alguma outra oração, não há problema algum, pode utilizar essa outra oração. Senhor Jesus, Tua palavra é fonte de vida, ela nos revela, conta e nos mostra Tua identidade, Teu estilo de vida, Tua forma de agir, Tua maneira de manifestar-te. Tua palavra, Senhor, é vida, porque nos leva a Ti, permite-nos encontrarmos contigo, nos ajuda a conhecer-te, a seguir-se e a amar-te. Senhor, agora que vamos ler e meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, onde Teu Espírito prolongou Tua ação na vida dos primeiros cristãos, pedimos-te este mesmo Espírito para entender, valorizar, aprofundar e viver a mensagem que nos deixa São Lucas. Amém. E agora nós vamos passar, né, para o primeiro passo,
que seria Alexio. Então pensemos, sempre tenhamos na nossa mente, né, que nós estamos ouvindo a Deus que nos fala em sua palavra escrita, né, que é a Sagrada Escritura. Então vou proceder com a leitura aqui. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu. Depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo, ainda a eles, apresentou-se vivo depois de sua paixão com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Dito isso, foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galiléia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Essa é a leitura, né, que nós já estamos, né, fazendo Alexio nesse dia de hoje. Eu recomendaria a vocês, nesse momento, que pausassem esse vídeo, né? A Alexio, ela pode ser feita tanto lida, né, quanto ouvida, né? A parte da leitura, né, da Alexio. Vocês acabaram de ouvir o que eu falei, né? O que eu li. Eu não sei se vocês estão acompanhando com a Bíblia de vocês. A gente tem traduções diferentes, né? Então eu recomendo que vocês leiam novamente, né, o texto. Leia pausadamente, né, com unção, com espírito filial, né? Depois que vocês terminarem de ler de novo, né, eu vou propor, né, que vocês notem alguns versículos-chave, né? Eu vou citar aqui esses versículos, mas, né, pode acontecer de que algum outro versículo em específico lhe chamem a atenção, né? Então, nessa leitura, né, lembre-se sempre que é um encontro com Jesus, né? Não precisa ter pressa. Você pode parar naquela frase, né, naquela palavra ou naquele trecho específico que o Senhor te inspirar, né? Muitas vezes, se você já fez uma leitura, não é necessário ler tudo outra vez, né? Nós estamos falando aqui de 11 versículos, né? Mas caso você queira, pode ler, se é livre para isso, né? Você vai repetindo, né? Como eco os pensamentos chaves, né? Então, eu gostaria de sublinhar aqui para vocês, né, alguns pequenos trechos dentro de alguns versículos, né? Então, obviamente, para vocês podem ter emergido do texto algum outro fato. Então, eu peço que vocês se atentem a isso também, né? Que é Deus que está falando com vocês nesse momento.
Notem, né, o versículo 4, quando diz esperar a promessa do Pai. Notem no versículo 5 também, que diz assim: sereis batizados com o Espírito Santo. E lá no versículo 8, existem duas frases, né, que chamam a atenção. O Espírito Santo descerá sobre vós. Sereis minhas testemunhas. E por fim, lá no último versículo, no versículo 11, este mesmo Jesus virá como vistes subir ao céu. Então agora eu peço que vocês façam silêncio, né? O importante nesse momento é realmente ter um encontro com o Senhor por meio da palavra. Não precisa ter pressa, né? Demora, né, no pensamento que o Senhor te inspirar, né? Fica ali, né, naquela frase, né? Qual frase, irmão, te tocou nesse texto, né? Foi alguma das que eu lhe disse aqui ou foi outra, né, que emergiu do texto? Então agora eu não peço que você se aprofunde, né, mas eu peço que você repita essa frase, né? Qual frase foi? Sereis minhas testemunhas? O Espírito Santo descerá sobre vós? Leia quantas vezes for necessário, faça o silêncio quanto tempo for necessário, né? Mas deixe essa palavra, né, decantar no seu coração. Quando essa palavra decantar no seu coração, aí você, né, dá o play de novo aqui nessa gravação, né? E aí nós vamos passar para o próximo passo, que é a meditação. Então vamos continuar agora, irmãos. Agora nós vamos para o outro passo, né? Para o segundo passo, que é a meditação. Lembrem-se, né? Na meditação nós fazemos um exercício da nossa razão, né? Um exercício do nosso intelecto diante da leitura. Então, eu não recomendo, né? E não só eu, mas grandes escritores que falam a respeito do assunto não recomendam que nós leiamos as notas de rodapé da Sagrada Escritura, né? Porque nós cairíamos no risco de deixar muito técnico esse processo, né? Nós não, quando nós recebemos uma visita na nossa casa, né, um amigo, nós não pegamos alguns escritos para dizer como que nós devemos nos relacionar com esse amigo. É a mesma coisa, Jesus já está aqui conosco, né, a partir da sua palavra. Então, deixemos que nós tenhamos uma conversa de coração para coração. E nesse momento, né, de meditação, nós vamos interrogar o texto. Nós vamos tentar extrair desse texto algumas reflexões, né, que podem serem ricas, né, nesse momento na nossa vida. Né? Então, quais seriam, né, as chaves, né, os questionamentos a serem feitos em cima desse texto? São inúmeros, irmãos, né? Então eu vou listar aqui diversos questionamentos, né, em 9 itens. Esses 9 itens possuem algumas questões internas, né? Então vocês precisam responder todas essas questões? Obviamente não. Pode acontecer de algumas vocês nem saberem a resposta, obviamente, mas especulem, né? Especulem com o viés do amor, né? O viés do carinho, o viés da atenção, o viés de
de se tornar, né, de ser uma criatura amada nesse momento. Então, a primeira das questões, né, do primeiro dos grupos das questões é: o que me chama a atenção nessa passagem, nesses 11 versículos? Então, as subquestões, né, que poderiam responder essa primeira questão seria: do que é que se trata essa passagem? Qual que é o seu conteúdo? Qual é o tema? O que é que foi que aconteceu nesse intervalo, nessas linhas que eu acabei de ler? O segundo bloco de questões seria: o que nos diz Lucas a respeito de Jesus? O que foi que Jesus fez? De que foi que Jesus falou? Qual foi a importância que esse fato, né, que aconteceu tem para Lucas? O terceiro bloco, né, de questões seria com relação aos apóstolos. Qual foi a ordem que Jesus, nosso Senhor, deu aos apóstolos? O que eles deveriam fazer? O que eles deveriam esperar? O que indica essa promessa? Qual repercussão terá tido essas ordens de Jesus? O quarto bloco de questões começa com: o que faria o Espírito Santo na vida destes homens? Essa referência está lá no versículo 8. Qual será a missão que esses homens receberam? O que eles deviam fazer? E esse agir deles deveria ser realizado aonde? O quinto bloco de questões refere-se ao que é uma testemunha. Qual é a função de uma testemunha? E hoje, quando e como somos testemunhas? Testemunhas de quem? Testemunhas para quê? O sexto bloco de questões seria a respeito de Jesus. O que acontece com Jesus? Qual é a importância disso, desse acontecimento? Era realmente necessário que Jesus subisse aos céus? E no que a nossa fé é afetada pelo fato de Jesus ter subido ao céu? O sétimo bloco de questões para extrairmos desse texto seria: o que acontece com os discípulos? O que eles ficam fazendo? O que deve acontecer para que os discípulos reajam? O que quer dizer os dois anjos vestidos de branco? Que sentido essa cena
quer nos transmitir? O oitavo bloco de questões: qual o sentido da ascensão? Em que se distingue a ascensão da ressurreição? Distingue-se apenas enquanto sublinha a exaltação e o triunfo celestes de Cristo e a conclusão das aparições do ressuscitado? Usando um código linguístico comum que opõe céu e terra, alto e baixo, Lucas exprime um dado da fé cristã: o ressuscitado entrou definitivamente no mundo de Deus. Como enxergamos? E o último e nono bloco: hoje. Que significa para a nossa fé a ascensão de Jesus? Ou seja, qual importância tem para a nossa fé o fato que Jesus tenha ressuscitado e subido ao céu? São muitas as perguntas que podem emergir de um texto simples, notem, irmãos. São simplesmente 11 versículos e olha quantas questões nós conseguimos extrair de apenas 11 versículos. E pode ser que mais questões lhe surjam, né? Essa é a hora. Então eu vou pedir para que vocês pausem de novo esse vídeo e tentem, né, extrair essas respostas ou até mais perguntas desse texto, né? Sempre no sentido de mergulhar na profundidade do que o Espírito quer nos dizer. E aí eu vou pedir que vocês pausem, depois nós iremos retornar a partir da oração. Então vamos agora dar início à terceira parte da nossa Léxio, do início do livro dos Atos dos Apóstolos, a parte da oração. Santa Teresa de Jesus nos diz que a oração nada mais é do que uma conversa com aquele que sabemos que nos ama. Então, no primeiro momento que nós nos colocamos aqui, nós realizamos a leitura novamente, extraímos alguns versículos que nos chamaram a atenção, procedemos novamente com a leitura desses versículos, depois passamos para a parte da meditação, onde a partir do uso da nossa razão, do nosso conhecimento, do nosso amor, né, das nossas emoções, do nosso coração, nós trouxemos questões para esse texto, né, meditando ele, extraindo, né, a beleza oculta que tem nessas palavras, né, a intenção de São Lucas, né, o mover de Jesus, o mover dos discípulos, né? Nós fizemos essa meditação. Ou seja, né, nós recebemos de Deus, né, por sua palavra, uma mensagem. Meditamos sobre essa mensagem. E agora na oração é a hora que nós respondemos a Deus, né, a partir das nossas palavras, a partir da nossa humildade, a partir da nossa pequenez, como que essa palavra, né, ela decantou, ela reverberou no meu coração. Então, nesse momento, é algo que é muito pessoal, mas vou deixar para vocês, né, chaves, né, para poder
fazer essa oração. Pensem sempre como e o que eu devo responder a Deus. O que eu tenho que lhe dizer? O que eu tenho nesse exato momento no meu coração que gostaria de dizer para Jesus? Né? Então, faça uma oração no silêncio do teu coração. Às vezes, a presença intensa de Nosso Senhor, do amor dele, do Espírito Santo, pode fazer com que você venha às lágrimas. Isso é normal. Mas faça orações, né, dirigidas ou diretamente ao Pai, ou diretamente a Jesus, ou diretamente ao Espírito Santo. Diga o que você sente. Diga o que você quer. Um diálogo direto. Imagina se você está sentado aí na sua mesa agora, como se Jesus estivesse sentado na cadeira do lado. Ou se você está sentado no seu sofá, como se Jesus estivesse sentado no espaço ao lado, no seu sofá. Ele está aí, te ouvindo. Então inicie a sua oração falando: Senhor Jesus, eu te louvo, né? Por quê? Por que você louva Jesus? Eu te louvo pela palavra, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pela minha inteligência, por poder estar nesse momento, né, lendo, meditando, orando, contemplando a maravilha da tua presença aqui no meio de nós. Eu te louvo pela sua misericórdia, eu te louvo pelo dom da minha vida, eu te louvo pelos meus sonhos, pelos meus planos e assim sucessivamente. Né? Ou você pode pedir, né, ao Senhor: Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude a carregar minha cruz. Senhor, eu te peço um maior entendimento, né, para conseguir discernir a tua vontade na minha vida, na vida da minha família. Senhor, eu te peço forças para superar esse momento difícil. Senhor, eu te peço fidelidade. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dê mais interesse, me auxilie a buscar mais, a entender mais, a ser mais fiel ao teu propósito na minha vida. Senhor, ajuda-me. Senhor, esteja comigo, caminhe comigo. Eu sei que o Senhor sempre está, mas me permita enxergá-lo nas coisas pequenas da vida, nos pequenos agir, nas pequenas palavras, na brisa suave. Então, irmão, eu não sei qual é a necessidade da sua vida, eu não sei o que é que te entristece, o que é que te alegra, o que é que te enche de esperança. Imagine, se tivesse a oportunidade de estar no mesmo ambiente com Nosso Senhor, fisicamente, será que o seu coração ele não iria transbordar de alegria? Muitas vezes as lágrimas iriam transbordar também, porque o coração está cheio de amor. Então entregue-se nesse momento. Não tenha vergonha. O ideal, né, desde o início é que você estivesse sozinho, né, com Jesus. Faça esse exercício. Né? Eu vou pausar agora. Eu vou pedir, aliás, que vocês pausem, né, esse áudio e permaneça, né, na presença de Jesus. Né? Curta esse momento. Né?
Isso é uma dádiva. Quantas são as pessoas que gostariam de vivenciar esse momento e não podem? Aproveite. Inclusive reze por elas. Aproveite esse momento que é seu, todo seu. E agora, irmãos, nós vamos para a última parte, que seria a contemplação. Aliás, a penúltima parte, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da ação, mas aí já muito provavelmente a nossa Lexio já estará finalizada. Então, na contemplação, de maneira em silêncio, a partir da experiência de oração que você já teve, muito provavelmente você já entrou no espírito da contemplação. A contemplação, irmãos, nada mais é do que a resposta de Deus à nossa oração, a maneira como nós mergulhamos nesse mistério, como nós nos sentimos pequeninos diante dessa imensidão de amor, né, de Deus na nossa vida. Né? Então, nesse momento, é algo que depende muito mais de Deus do que da gente. Depende sim de nós, a nossa abertura de coração, né? O nosso despojamento, talvez seja a melhor palavra a dizer nesse momento, né? E o que é que nós fazemos, né, nesse momento? A primeira coisa é ficar em silêncio. Esteja em silêncio. E é tão difícil, né, ficar em silêncio. O silêncio não era para ter acontecido só agora, tá, irmãos? Como eu já falei em todos os outros momentos, mas esse momento de silêncio é realmente algo mais profundo, né? Um silêncio interior, um silêncio que chega a doer às vezes, sabe? E aí, irmãos, ao contemplar essa imensidão de amor, veja em Jesus, né, quais são os seus sentimentos, quais são suas atitudes, sua forma de agir, né? Abra-lhe o coração, né? Seria um colóquio, né? Um diálogo nesse momento de coração para coração. Né? Tire suas máscaras, derrube suas barreiras, derrube os seus muros, despoje-se do seu orgulho, despoje-se, né, da sua avareza, né, e coloque-se na presença de Deus de maneira humilde, de maneira amorosa. E sinta o que é que Deus, né, coloca para você nesse momento. Eu imagino que aí no seu coração deve estar um barulho, né? Ué, mas eu vou ficar sozinho agora, quieto, calado? É, sozinho, quietinho, caladinho. Vou lhe dar algumas chaves. Muitas vezes Jesus pode suscitar no seu coração alguma coisa. Então, responda para Jesus, né? Num diálogo contemplativo, né? Um colóquio de coração para coração. Jesus, por que partistes? Não seria melhor que o Senhor tivesse ficado? Tu pedias que os teus discípulos fossem as tuas testemunhas. E hoje, Jesus, o que queres de mim? O que esperas de mim?
Esse é um momento muito pessoal, muito íntimo, né? Vou pedir agora para que vocês pausem e façam esse exercício, né? De contemplar. E depois voltem aqui. E agora, irmãos, né, o processo da Alexio Divina, né, ele entra no seu momento final. Né? Para muitos escritores, finaliza-se na contemplação. Mas é muito difícil nós termos uma experiência do amor de Deus na nossa vida sem nos propormos uma mudança, uma ação, um fazer algo em resposta a esse grande amor que Deus nos deu. Então, diante disso que aconteceu na sua vida, desse fenômeno, eu espero humildemente, irmão, que você tenha tido uma epifania na sua vida. E caso essa epifania não tenha acontecido ainda, não tem problema. Haverá um momento. É preciso disciplina, é preciso prática. Esse momento ele vai chegar. Não é à toa que você está passando por esse processo. Alexio é algo que permeia a vida do carmelita, como nós vimos na nossa formação. Mas voltando aqui para a ação, diante do que lhe aconteceu agora, o que eu vou fazer? Tente se responder essas perguntas. Como eu posso levar essa experiência que eu vivi agora, nesse momento, para minha vida? Busque uma atitude para viver. O que eu devo fazer para viver esse texto na minha vida, nas minhas relações, seja as minhas relações religiosas, minhas relações não religiosas? Como eu vou me comprometer para tornar realidade esse texto na minha vida e na vida de todos que me circulam? Como e onde eu devo ser testemunha de Jesus? O que devo fazer? Como é que eu devo agir? E você pode, depois de refletir, você pode virar, né, para Jesus e elaborar uma frase. Senhor, hoje mesmo eu me comprometo a... Hoje mesmo eu quero fazer... Hoje mesmo eu mudo tal coisa... E assim sucessivamente. Aí, meu querido e minha querida irmã, é o coração de você que vai te dizer o que é que você se compromete a fazer. E nós finalizamos, né, esse momento de Lexio com oração. Né? Pode ser uma oração espontânea ou pode ser uma oração já existente, né, de agradecimento. Eu vou fazer uma oração aqui que eu extraí de um livro. Eu vou colocar essa oração aqui na tela para a gente rezar junto, tá bom? Senhor Jesus, fostes e ficastes. Fostes para ficar sempre conosco.
Fostes para que nós assumíssemos a responsabilidade de construir teu reino. Deixaste-nos a tarefa e o encargo de sermos os construtores e não apenas espectadores, mas protagonistas de teu reino. Agora devemos ser testemunhas, anunciadores de ti, testemunhas de tua vida, de tua palavra e tuas obras. Compete-nos tornar-te presente por meio de nós. Fostes para agir por meio de cada um de nós. Fostes para ficar conosco, com cada um. Onde estivermos, aí tu estarás. Tu, Senhor, fostes, mas enviaste-nos o teu Espírito, que nos possibilita, que nos habilita e capacita para sermos testemunhas. Teu Espírito nos abre o coração, nos faz entender teu mistério e nos enche de tua força e de tua presença para anunciar pelos quatro cantos que tu, Jesus, está vivo, que tu és o único nome pelo qual podemos ser salvos. Fostes, mas continuas conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado. Agora, irmão, eu agradeço imensamente pelo seu tempo, né, por ter acompanhado esse momento de oração. Espero que ele tenha sido extremamente frutuoso na sua vida, né, que traga frutos imensos, né, para a sua vida, para a sua caminhada de cristão, para a sua caminhada de carmelita. E eu lhe peço, né, gentilmente, que você, depois de ter feito essa Lexio, que você compartilhe com os irmãos e irmãs do seu grupo de WhatsApp o que foi que você sentiu, né? Como que essa experiência atingiu a sua vida. Nos traga, né, as suas reflexões a respeito desse momento. Né? O seu testemunho é muito importante, né, para a edificação de todo mundo. Né? Então, vou pedir humildemente para você que não se esqueça, né? Se possível for, faça agora mesmo, né? No calor da emoção, né? Dessa experiência nova na sua vida, ou não tão nova assim, né? Compartilhe com a gente, né? Mande lá a sua mensagem, às vezes você não está muito afim de digitar, mande em áudio mesmo, né? Compartilhe conosco qual foi a sua experiência, né? O que você sentiu, alguma dificuldade, né, com relação ao silêncio, ao barulho interno, externo, né? Compartilha com a gente, né? Vai ser muito frutuoso, né? Peço, por favor, isso como uma atividade, né? Como se eu ia colocar um fórum 3 para você colocar essa experiência aqui na ferramenta, mas aí eu resolvi colocar essa opção, né, de falar direto lá no WhatsApp, que é mais interativo, né, até do que a ferramenta aqui. Tá bom? Então, por favor, postem lá. Vai ser muito, muito importante para todos nós. Que Deus abençoe você, sua vida, e que essa prática ela se torne uma rotina na sua vida. Você vai ver como o processo, né, a ação da Alexio Divina na vida do cristão, na vida do carmelita, ela realmente tem um efeito transformador. A vida muda, as perspectivas mudam, a gente começa a enxergar um pouco mais a, a ação de Deus na nossa vida, né? Nós conseguimos ter um olhar contemplativo para as coisas que estão acontecendo no mundo. E no momento ao qual nós estamos vivendo, né, de pandemia,
É muito importante, né, que nós tenhamos essa capacidade de enxergar o mundo e os acontecimentos com esse olhar contemplativo. Que Deus os abençoe. Até a próxima.